Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Arquitetura do Planejamento em Pauta, dessa vez com o tema Status Jurídicos do Companheiro. Estamos aguardando o professor Conrado Paulino, que estava numa live e vai sair direto de uma para outra. E vamos falando aqui enquanto ele deve estar entrando para falarmos e eu poder acioná-lo. Como é que estão todos? Esse tema que é tão importante e seletivo no mundo de hoje, porque em um planejamento a importância do tema é muito grande. E então é muito importante ouvir vozes como do Conrado para podermos nos nortear, né? Natália, Conrado já está entrando. Oi, Conrado, Oi, tudo Dani, tudo bom? bem? Tudo? Tudo. Você sai de uma live e entra na outra, né? Que você estava lá com a Camila, né? Exatamente. Hoje foi uma corrida maluca, mas que É, bom eu que deu vi certo. e tô vendo que você está gravando desde cedo e tudo, então sei que, mais uma vez, começo aqui só agradecendo, né, a sua disponibilidade de estar no seu dia a dia tão corrido e ter participado, né, dessa obra que é o Arquitetura do Planejamento Tomo 2, aonde nós demos o nome, né, o status, no caso, de status jurídicos do companheiro, mas o artigo, que, só lembrando mais uma vez, o Arquitetura do Planejamento Sucessório em Pauta, ele é uma live que eu faço com autoras e autores do livro, tanto do tomo 1 como do tomo 2. Desde novembro que o tomo 2 saiu, eu tenho focado mais no autores do tomo 2, mas começar a intercalar e assim por diante. Da mesma forma que o Congresso, né? Tanto o Congresso, o 1 e o 2, foi em cima dos autores que participam da obra. Então, tudo tem um link. E para dizer que, apesar do Conrado estar no 2, eu fiz um convite indecente para ele participar do 1, com um prazo mínimo. Então, eu fiz o convite sabendo que eu ia ouvir o não, mas fiz, né, Conrado? Eles sentindo parte dessa família, desse grupo, que são pessoas que pensam o direito das sucessões de uma forma diversa, que eu fico muito feliz também que o livro, eu acho que eu consigo captar pessoas de diversas partes do Brasil, trazendo assuntos tão pertinentes e oportunidades também, desde pessoas mestrandas a expert, né, no tema, como o Rolf, como você, que tem livros sobre inventário e partilha. Está em qual edição? Estou até precisando comprar a Terceira, última. terceira Terceira. edição. Já deve estar trabalhando na quarta, mas Sim. eu também já estou com um projeto aí também do Tomo 3, congresso, cursos, e quero aproveitar também, sei que o Conrado, você também fique à vontade aí de falar dos seus cursos também, mas me pediam muito isso, né? Quer dizer, tem um em pauta que eu deixo gravado lá no YouTube totalmente, tem os congressos, tem os livros, mas tudo tendo um link. E, na verdade, é um selo de qualidade que eu chamo do arquitetura, né? Que eu consegui, tem até o registro da marca Arquitetura do Planejamento Acessório, que é para solidificar mesmo essa situação. E teu tema, e aí, em função de várias vezes perguntarem, eu resolvi fazer, não quis pegar esse desafio também, como você trabalha muito com o Cristiano, né? Eu peguei com a Simone, que já tinha uma parceria de muitos anos de coordenação e de outras obras, de grupos de pesquisa,
e o Daniel Bucarco com a Ana Carolina Brochato Teixeira. A gente saltou ontem, né? Ontem não, domingo, a mídia de curso. Semana que vem vai ser um pré-lançamento. O link está na bio, gente. Maiores informações, na minha bio está aí o link. Mas, Conrado, a gente trabalha em off também em outros temas de pesquisa, mas esse teu tema especificamente é muito importante para o planejamento, porque muda o statu quo do início. Primeiro passo para eu fazer um planejamento, é até interessante que você estava dando uma live agora com a Camila, exatamente sobre essas questões familiares e efeitos sucessórios. Eu acho que até para ti ficou um link. Isso é primordial, o tal do regime de bens, você definir. Mas antes de regime de bens, eu preciso saber o estado quo da pessoa. Não tem como eu fazer um planejamento, e quando eu digo a qualificação, eu falo de duas formas, da objetiva e da subjetiva. Mas da objetiva é a pessoa solteira, qual é o estado civil dessa pessoa? É solteiro, é casado, é viúva, é divorciado e a união estável, né? E aí, antes de passar a palavra para você, mas já fazendo uma crítica ao caso, à situação, a união estável está tão insegura para mim que eu acho assim, ela é difícil para determinar se o início e o fim dela também. Às vezes até o fim é mais fácil, mas só que as pessoas não entendem que eu já vi várias vezes você falando da questão da liberdade, da mudança em saco, né, de sacola plástica. O problema, às vezes, definir e os efeitos patrimoniais e jurídicos desse momento que tem que ser definido no início e no fim. Então, bem, primeiro, mais uma vez, obrigada, gratidão por você estar aqui no Em Pauta, por participar do Tomo 2, e a palavra com você, que a gente só vai te ouvir aqui. Imagina. Dani, quero te agradecer pela oportunidade. Então, a gente está fazendo parte desses projetos, né? Sabe da minha admiração e o quanto tu tem aí um pioneirismo a respeito desse tema, que hoje é o tema do dia no direito das sucessões, a questão do planejamento sucessório. E a situação da união estável, como tu bem apresentou, hoje não há dúvida, pelos dados disponíveis pelo IBGE, que a gente tem um maior número de brasileiros em união estável do que em matrimônio. E aí a gente tem vários fatores para pensar o porquê disso. E a gente tem que pensar certamente no primeiro, que é o fator econômico. Eu posso te dizer aqui pelos valores do Rio Grande do Sul, a habilitação para o casamento gira em torno aí de 290 a 300 reais. Vamos pensar numa população cujo salário mínimo é R$ 1.100, ou seja, tu tem aí 30% do salário mínimo de emolumentos, isso considerando aqui a experiência do Rio Grande do Sul, e eu sei que outros estados os emolumentos são mais caros, isso sem considerarmos a questão de pacto antinupcial, que o pacto antinupcial vai importar aí num pagamento de pelo menos mais 100 a 150 reais. E aí, Dani, vamos pensar, será que realmente um assistido da Defensoria Pública ele vai optar por gastar 350 reais que poderiam fazer compra no supermercado para formalizar uma relação? Certamente não. Ah, Conrado, mas o Código Civil garante no artigo 1515 a gratuidade dos emolumentos. Todo mundo sabe disso da carreira jurídica. Agora, se você liga para o cartório do Registro Civil, possivelmente a primeira informação que você terá é dos emolumentos para o casamento. E aí a gente tem que pensar que estamos num país de pessoas de vulnerabilidade econômica, que a pandemia acelera esse tipo de situação. E é óbvio que as pessoas nessa situação vão preferir um instituto que não lhe dê nenhum custo. E aí vem a valorização da união estável em detrimento do casamento. Outro fator, as pessoas
aqui o Rogério Brochado, que é oficial do Registro Civil aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Brochir, ele está dizendo que no dele não, mas daí o Rogério, eu sei que é um excelente registrador e tabelião. Mas aí a gente tem que pensar num outro fator. As pessoas, em geral, elas estão acostumadas a ouvirem que um divórcio é muito burocrático. E a gente tem que pensar que é muito recente o efeito da emenda 66 de 2010, que facilitou o procedimento da dissolução do casamento. Porque até quase 11 anos atrás, porque em julho vai fechar 11 anos da emenda 66, eu primeiro precisava me separar para depois me divorciar. E isso fica na memória das pessoas. Olha a burocracia que é casar. E daí é óbvio que na mente do brasileiro nós vamos optar por quê? Por algo que eu não precise formalizar, que eu não precise chamar o Estado para a esfera privada. E também tem um outro fator que é cultural. O brasileiro, ele gosta de uma informalidade, né? E principalmente em se tratando de relações afetivas. Daí aplica-se muito a lógica Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Porque as pessoas, eu não conheço pessoas em relacionamento que, principalmente em início de relacionamento, que digam assim, não, eu não quero casar. Eu quero viver união estável. Não, nós somos embalados com o sonho do matrimônio. Né? Os contos de fadas e as comédias românticas não são baseadas em pessoas que, vamos morar juntas e está tudo bem. Não é assim que funciona. Embora a gente saiba que hoje as escolhas já estejam se pautando, principalmente em segunda relação, para esse viés. E aí a gente tem essa situação, como tu bem apontou, que hoje a união estável é um grande ponto de interrogação. Você tem lá no artigo 1723, que é a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Que isso é muito subjetivo, desculpa te interromper, mas isso é muito subjetivo para as pessoas. Elas falam, eu tenho que morar junto, mas eu não moro. Eu tenho que ter contas, eu não pago nada dele, ou ela não paga nada meu. E muitas vezes você vê uma relação que um acha que está no união estável e o outro acha que é só um simples namoro. Então, realmente, o intuito de constituir família tá um critério muito. Ostensibilidade, como se apresentam perante a sociedade. Mas hoje, com os namoros, com as transformações familiares, é muito comum viagens, né, períodos de coabitações, então fica realmente difícil pegar até cartão de crédito, de ter um cartão de crédito. Isso realmente é intuito de constituir família? Ou você está fazendo uma questão prática? Quantas pessoas não foram morar, coabitar juntos para agora, na pandemia, para economizar aluguel, porque o mercado esfriou, mas depois de imóveis aqueceu, mas normalmente pessoas mudando de padrão, de 3 para 2 quartos, de 2 para 1, de 1 para uma kitnet, e muitas pessoas indo morar juntos. Então, essa é a realidade. E o direito tem que correr atrás dessa sociedade, né? Da situação fática que acontece. Então, e como você muito bem disse, não é do brasileiro formalizar nada. E pior, está tão inseguro que você tem que informar os clientes. Não, é união estável, vai lá, reconhece, vai no cartório, determina o regime, isso e aquilo. Então, assim, nós estamos dando uma formalidade para dar um mínimo de segurança jurídica para uma situação que era para ser mais leve, descompromissada, mas hoje em dia qualquer questão já é um patrimônio. Hoje em dia, as pessoas, eu digo que quando eu fiz o meu livro, Planejamento Sucessório, que foi a base da minha tese, que essa é a primeira, eu já estou trabalhando também na terceira, eu dizia, eu quero esse planejamento para todos nós que compomos a sociedade. E eu falava de situações de pessoas que eram funcionárias, secretárias, funcionária doméstica, de gente muito simples, que mora na comunidade, mas que vale 80 mil o seu barraco, que tem uma moto, que tem isso, que tem aquilo,
viveu a vida inteira em união estável, separa, e aí? E o que eu mais vejo, essas mulheres serem umas mulheres guerreiras, meio que largar de mão esses homens e seguem a vida e bancam e criam esses filhos. Na vida, o que eu mais vi foram exemplos disso. Conforme vai aumentando o patrimônio, mais direitos, mais se reconhece e assim por diante, né? Não, e como tu bem falou, Dani, esse conceito muito aberto de união estável faz com que hoje qualquer um dos nossos seguidores aqui que está assistindo a live, ele consiga me trazer com mais facilidade a se relembrar a composição da fórmula de Bhaskara do que me dizer com segurança em que momento que um namoro vira uma união estável, em que momento que um noivado vira uma união estável, ou, como dizem meus alunos aqui em Porto Alegre, em que momento que o crush vira direito. Porque a gente tem essa zona cinzenta e que só traz essa insegurança, né? Pelo fato de que a gente, talvez, aquilo que a lenda urbana traz, né? Porque não sei se acontece isso contigo, Dani. Eu tenho muito primo não formado em direito que tem mais certeza sobre algumas questões de direito de família do que eu. Né? Então, assim, todo mundo tem um palpite a respeito do direito de família. E daí estabelecem essas lendas urbanas. Ah, precisa morar junto, precisa ter prazo. E, na verdade, não precisa de nada disso. E é claro que isso vai trazer consequências para esse planejamento sucessório. Porque a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que aconteceu lá em 10 de maio de 2017 pelo STF, pelo julgamento dos temas 498 e 809, sim, declarou inconstitucional o artigo 1790, mas não respondeu se o companheiro é herdeiro necessário ou não. Ou Mandou seja, entrar com ação própria. exatamente. Então, hoje, se alguém nos procura no escritório vivendo em união estável, nós vamos aplicar com segurança o artigo 1829, mas daí, ali onde se lê cônjuge, a gente aplica a palavra companheiro. Até aí, tudo bem. Agora, a situação pendente de resposta é quanto aos efeitos do julgamento dos temas 498 e 809 em relação ao artigo 1845 do Código Civil. Porque o artigo 1845 fala que os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. A gente sabe que a grande parte dos livros de direito das sucessões, a partir do ano de 2019, passaram a defender que o companheiro é o herdeiro necessário. E por que eu estou dizendo com precisão a partir de 2019? É que o julgamento que declarou inconstitucional o artigo 1790 aconteceu em 10 de maio de 2017. Mas o próprio IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, fez a oposição de embargos de declaração que foram julgados em novembro de 2018. 2018. Que daí os embargos foram desacolhidos dizendo, olha, não há obscuridade porque não é tema do julgamento, ou seja, não se discutiu o 1845, se discutiu o 1790, devendo os tribunais estaduais decidirem a matéria. E aí, como eu falei, os livros começaram a aplicar a lógica de que o companheiro seria herdeiro necessário, mas partindo das premissas do julgamento. Mas, repito, não foi objeto de julgamento do STF e, ao contrário do que muito se fala, nem foi do STJ. Porque tem muita gente usando um precedente do STJ que um parágrafo onde a discussão era se, existindo colaterais, a herança deveria ficar toda com o companheiro ou com os colaterais, o STJ disse não. A herança tem que ficar com o companheiro e não com os colaterais. E daí, num parágrafo, o acórdão citou. Afinal de contas, o companheiro é sempre herdeiro necessário. Teve um pequeno equívoco. E tem muita gente dizendo, olha aí, ó, o STJ disse que o companheiro é herdeiro necessário. Não. E aí a gente precisa ir para as razões de decidir, né? Para a ratio decidente, que não era, e a gente precisa fazer o método da distinguish, que pelo método distinguishing nós não tivemos
neste julgado do STJ, a discussão se o companheiro herdeiro é necessário ou não. E isso está em aberto. Mas aqui, é claro, por lealdade a quem nos assiste, assim como quem estava aqui, tem alguns seguidores que estavam acompanhando a live que eu fiz com a Camila Mazeira agora há pouco, a maior parte dos livros está dizendo que sim, um companheiro herdeiro necessário. A professora Gisele Dironaca já dizia antes mesmo da declaração da inconstitucionalidade. Eu fico Mas vencido. várias vozes eu acho assim. Eu também gosto de ser bem clara nas minhas aulas. Eu digo que depois da decisão deixou ainda mais inseguro, porque até antes do embargo, eu acho que com a decisão em si, estava bem claro o que seria. Com os embargos e a resposta do STF, eu acho que voltou a dar uma insegurança jurídica a esse passo. Eu também entendo que, majoritariamente, as pessoas entendem que o companheiro é herdeiro necessário quando se lê cônjuge barra companheiro, são herdeiros necessários. Mas também falo nas minhas aulas que cada vez mais as vozes, como você, Conrado Paulino, professor Mário Delgado, de São Paulo, professora Marília Xavier Pedroso e tantos outros já entendem, fazem uma interpretação que é um entendimento minoritário, mas que tem crescido muito, principalmente, eu acho, muito em viés da prática mesmo, da necessidade de ter um regime que nos dê um pouco mais de autonomia, de flexibilidade. Então, eu também reconheço que é majoritário, mas falo, dou os nomes de vocês, como quem diz, dá nome aos bois, e digo que é uma linha que tem crescido muito nesse sentido. Mas e isso é tão importante para o início de um planejamento que eu preciso adequar essa família, né? Como é esse estado quo desse autor da herança? Ele tem, não tem? E isso também é um artigo que tem no tomo 2, que é dessa organização, que às vezes eu vi aqui alguém temendo não reconhecer uma união estável por isso, isso e aquilo. Quer dizer, primeiro, eu acho muito consultar os advogados, né? Você tem fantasia, tem receio, chega, paga uma consulta, vai, esclarece, pergunta, não tornar o medo aquela coisa maléfica do medo, que é a paralisia, e não deixar a pessoa andar e buscar uma informação que possa te esclarecer. Esse assunto, não quero tocar nesse assunto, e vai virando umas bolas de neves assim imensas nas nossas vidas, né? Então, eu acho que muito é isso, é o diálogo, é ir informar. Então, ir a profissionais, não é fazer o que o amigo fez ou o cunhado fez, cada circunstância é de uma forma. Então, é muito importante, principalmente, respeitando a autonomia desses. Aí a gente tem que atender dentro de um Brasil tão diverso, né, Conrado? E eu sei que você fala, esses dias mesmo, a gente estava num evento em Sobral, lá no Ceará, a gente fala no Rio Grande do Sul, a gente fala em Minas Gerais. Então, a gente tem um público com uma realidade bem diversa, né? Então, a gente também tem que preocupar, não só com uma faixa etária que é uma minoritária mas que tem um patrimônio já que precisa uma regulamentação, mas também como a grande maioria da sociedade, como você começou a fazer aqueles cálculos, que as pessoas vivem na informalidade. O trabalho é de uma forma informal, se a gente for ver como é que as pessoas estão trabalhando. Então, nós temos que estar atentos como profissionais a demandas diferentes, mas tentar dar uma unicidade a esse entendimento, né? E eu acho que dar essa liberdade de quando as pessoas são maiores e capazes, não querem ter nenhuma comunicabilidade com patrimônio, que o regime de bens não dá, e aí já é uma sequência em função dos pactos sucessórios ou não, de renúncia, repúdio, que também é uma outra, mas são assim, são demandas que, se você for ver, que a sociedade nos impõe a ter que decidir.
né? O Legislativo não tem se posicionado, tem o STF em várias circunstâncias, ele tem se posicionado. Não estou falando nada de política, estou falando do poder legislativo em questões sensíveis, às vezes se omitem e deixam, e aí vai o excesso do STF, está legislando, aí reclamam, mas na verdade é o quê? A sociedade está aí, precisa ter suas vidas resolvidas, seus casos atendidos pela justiça, né? E aí, infelizmente, nós temos TJs como o do Rio Grande do Sul, que é um TJ mais né, contemporâneo, mais arrojado, e você tem também TJs extremamente. A gente tem visto áudios de audiência de juízes com comportamentos de misóginos em relação a posturas de mulheres. Então, quando você põe essa lente a nível de Brasil e a gente ter que ter o mesmo diálogo para situações patrimoniais e situações existenciais tão diversas, e sabendo, tá aí, maior parte das pessoas, então, assim, desde lá da questão do divórcio, 77, quando achavam que as famílias iam acabar com a chegada do divórcio, Nelson Carneiro, 77 veio, e não, as pessoas continuam casando, recasando. Isso só deu mais qualidade às famílias. Podem ser mais temporais, de menos tempo, mas quem diz que uma família de 38, 45, 50 é mais feliz do que uma que viveu 5 e dali está se renovando? E aí, em função, principalmente dos centros maiores, como o Sudeste, isso você vê através dos cartórios, números de pactos antinupciais, de contratos, de relações sendo mais formalizadas, aonde se tem um maior acesso à informação. Mas isso é uma questão que me deixa muito. Até porque você pode fazer um planejamento todo dentro, e aí por isso que essas relações familiares precisam ser muito bem definidas antes de eu fazer um planejamento. Não adianta querer, tem filho fora do casamento, reconhece antes. Não adianta. Senão você faz, Conrado, e vai ver uma ação de reconhecimento de paternidade, levanta-se aquilo, tem o caso aí da família Gaster e tantos outros. Então, assim, eu acho que nós estamos, e principalmente ao se pensar em planejamento, você tem que ter essas formalidades, não é formalidade, essas organizações mais definidas para poder se saber dos efeitos, né? Não, com certeza. Até deixando o convite, Dani, lá, a gente está com inscrições abertas, eu e o Cristiano Chaves. A gente tem uma mentoria chamada Direito em Prática, e o módulo de março a gente vai falar sobre a prática dos testamentos e codicilos, né? Então, a mentoria são encontros ao vivo, comigo e com ele, que tem um espaço para tirar dúvidas. E quem não conhece a mentoria, tem lá um perfil aqui no Insta que se chama @diremprática. Ali no meu perfil do Insta também a pessoa pode ter um link, ter acesso, tá? Assim como meus livros da Juspod, enfim, fica aí à disposição. Mas a situação desses relacionamentos, das consequências e da necessidade de que nós tenhamos, sim, uma consolidação da posição jurídica do companheiro, ela seria essencial para que a gente possa fazer um planejamento sucessório com segurança, né? Porque, claro, como tu bem apontou, existem outras vozes, e que bom que eu não estou sozinho com a minha posição de achar que o companheiro herdeiro necessário, mas a minha posição não é por achar. E tem muita gente que diz assim, então tu quer dizer que o companheiro tem menos direitos do que o cônjuge? Não, não é nada disso. Muito pelo contrário. Há uma pessoa, e voltando para a situação da grande maioria da população brasileira que é vulnerável economicamente. Quem morre hoje em união estável tem todos os direitos de quem morre em matrimônio, né? Ou seja, aplica-se o artigo 1829 e não o artigo 1790. Apenas o não reconhecimento do companheiro enquanto herdeiro necessário dá
ao cidadão essa oportunidade de que ele, por instrumento testamentário, ele possa afastar o seu parceiro afetivo, enquanto companheiro, da participação da herança. E aí, a gente tem que pensar principalmente na realidade de pessoas em segunda união. Porque imagina você que chega no seu escritório, alguém que já tenha filhos crescidos de uma primeira relação. E essa pessoa está apaixonada. Daí essa pessoa te diz o seguinte: olha, eu não quero correr risco de comunicar patrimônio com essa pessoa que eu estou tendo essa relação. Ah, então se casa ou faça um contrato de união estável, uma escritura de união estável, pelo regime de separação convencional de bens. Ah, então, se nós nos divorciarmos, se nós acabarmos a nossa união estável, ele não vai ter direito a nada no meu patrimônio? Você vai dizer, não. E se eu morrer? Eu que tenho 2 filhos. Ele vai dizer, não. Se você morrer, ele vai ter direito a concorrer com os seus filhos nesse regime na sua herança. Ou seja, o seu patrimônio lá de 3 milhões vai ficar 1 milhão para o teu filho A, 1 milhão para o teu filho B e 1 milhão para o teu parceiro afetivo. Mas eu não quero isso. Veja, se você se casar, a única consequência vai ser ter direito à partilha. Você poderia ter um testamento dispondo a parte disponível, ou seja, dispondo 1,5 milhão em favor dos filhos, o outro 1,5 milhão é legítima, e mesmo assim o companheiro teria direito a 500 mil, né? O cônjuge supérstite teria direito a 500 mil. Agora, se nós consolidarmos a ideia de que o companheiro não é herdeiro necessário, eu poderia usar o testamento para quê? Para afastá-lo da herança. Ou seja, toda a herança seria destinada aos filhos. Então veja aí o quanto é importante e o quanto eu reconhecer que o companheiro não é herdeiro necessário não é uma desvalorização da união estável. Muito pelo contrário, é eu dar à união estável um espaço de autonomia privada. E que até já ouvi críticas dizendo, você está dizendo que é diferente, é preconceituoso isso, porque o afeto é igual. Eu não duvido de que o afeto de quem é casado é igual a quem está em união estável, mas tudo é uma questão de vontades, ou seja, que nós tenhamos o respeito às vontades das pessoas envolvidas, né? Tanto que o artigo que eu escrevi no tomo 2 da Arquitetura de Direito Acessório, do Planejamento Acessório, foi liberdade, liberdade abrasada sobre nós, né? Aquele grande samba enredo, e é justamente isso que a gente tem que pensar, né? Na questão do companheiro ser herdeiro necessário como um espaço de liberdade. Não, com certeza. Eu já vi palestras suas sobre o assunto e você deixa bem claro que não é nenhuma distorção ou hierarquia entre as famílias, mas formatos de famílias que. E é isso, quando eu falo que é para atender uma demanda da sociedade que exatamente não quer compartilhar, não quer que ocorra uma comunicabilidade do patrimônio, né? Então, pessoas que já constituíram o seu patrimônio, têm seus filhos, têm seus herdeiros necessários, por circunstância da vida se divorciam depois de 30, 40 anos, e vai ter uma outra união, e aquele outro cônjuge, por mais que você se separe, essa conta que você fez, e as pessoas não querem, né? Então, assim, tem essa questão. Mas aí eu volto um pouco ao que eu te falei no início, da importância de consultar os advogados, né? De você, primeiro, muitas pessoas casam sem saber regime de bens, muitas pessoas não sabem os efeitos jurídicos que pode se ter ao longo da vida. Tem muitas simulações aí, muitas pessoas que são divorciadas e continuam divorciadas de papel, mas continuam vivendo só por uma situação. A gente sabe que isso é facilmente desconstituído, né? Então, eu acho muito importante explicar que planejamento acessório não é fraude, não é para burlar a legítima, não é sinônimo de, né, de
de holding só. Holding é um excelente instrumento, mas tem que se ver, até no Congresso Gaúcho aí, foi excelente o painel que eu participei, as pessoas falando sobre o tema, a Simone Tassinari, que estava aqui presente também, um beijo para ela, Daniela Mucilo também, nossas colegas aí de observatório, mas é muito importante. Às vezes as pessoas falam, mas tudo tem que organizar. Eu sou Capricórnio, sabe? Então, assim, eu já sou ascendente Capricórnio. Então, eu gosto de ter um pouco de uma organização mínima para mim. E essa coisa infelizmente, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O meu barco eu gosto que tenha vela, leme, motor de reserva, várias alternativas conforme os cenários. Mas a sociedade, a gente sabe que tem, por natureza, essa informalidade, não utiliza a sucessão testamentária, de exercer essa autonomia que é possível. Planejamento só veio dar mais instrumentos, mas só de você exercer sua sucessão testamentária, de você fazer pactos antinupciais, já organizaria tanto as nossas vidas, né, Conrado? Que seria bem mais fácil de estarmos orientando as pessoas. E aí é onde eu falo que eu gosto muito desses espaços da live para, primeiro, desconstruir mesmo o planejamento sucessório, desconstruir e trazer para mais próximo. E eu acho que você e o Cristiano fazem muito bem essa questão de trazer, naturalizar, trazer para a situação, porque no momento que as pessoas se sentem parte daquilo, você não está falando um juridiquês complexo, você está vendo situações que aquilo possam ocorrer e como aquilo juridicamente tem seus efeitos. Essa é a grande diferença, né? Então, a gente não tem que estar vendo o advogado só como na hora de um contrato, e olha lá quantos contratos às vezes são feitos por contadores ou por outras pessoas que não têm o conhecimento e não deixam amparados, evitar-se problemas. Então, e aí eu não tenho como também, com você, a gente fala muito em casas da OAB como advogado, você tem um papel, fez um belíssimo papel aí no IBDFANT, quantos anos? Mais de 8, né? Foram Como três gestões como presidente e uma como vice. Vice, né? E os congressos de Gramado Internacional virou realmente uma referência. Está aí na OAB, é muito importante também. E a gente está falando de uma nova área, um novo nicho aí para as pessoas, de advogarem, uma advocacia preventiva, mais organizada. Então, assim, tudo isso, Conrado, eu acho que tem que ter uma responsabilidade, nós, advogados, muito grande. Tem muita coisa sendo, infelizmente, vendida como facilitadores e sem ter o conhecimento, às vezes, tão magnânimo da coisa, né, de uma forma macro, e porque cada relação, cada opção, quando eu mesmo falei, primeira coisa no planejamento é qualificar a pessoa, qual é o estado civil dela, qual é o regime de bens dela, tem herdeiros ou não herdeiros necessários, tem filhos reconhecidos ou tem filhos fora da relação que ainda não reconheceu. Essa organização pré-familiar é essencial, além de uma outra, que eu digo que é a qualificação subjetiva dessa família. Quem desses herdeiros vai querer trabalhar no negócio da família? Todos vão querer? Não, nenhum. Vamos, já é uma empresa? Não é uma empresa. Até onde? É holding. É interessante constituir ou não? Às vezes tem um sobrinho que é o financeiro do negócio, tem um tio-avô. Então, assim, quem são as pessoas integrantes, né? E é o que o Daniel e nós falamos da customização do planejamento sucessório. E tudo isso está dentro disso, dessa qualificação do autor de herança, seja objetiva, dessas simples formas, ter união estável ou não, e essa união, quando começa,
e ele é herdeiro necessário, então só essa situação, quando tem, é importante identificar e né, formalizar de alguma forma, e também é o que eu chamo a qualificação subjetiva da coisa, da pessoa, né? A fazer essa análise, e aí é onde cada família tem a sua forma, a sua constituição, dentro dos segmentos que podem ser tão diversos, qual é né? E aí, consequentemente, uma coisa vai ligando à outra, que é o quê? A forma do patrimônio, né? Como esse patrimônio é constituído. Também eu não preciso só saber a ordem de grandezas. É um patrimônio de 5, de 10, de 20, de 100 milhões. Que forma é constituído, né, esse patrimônio? Ele está em bens imóveis, está em bens móveis, agora os novos bens, bens digitais, tudo isso requer uma análise que vai dando, como diz um dia desse o João Aguirre, é uma coxa curta que cobre de um lado, descobre do outro, e como vocês são opções que você vai ter que avisar. Mas aí, mais uma vez, eu te falo da responsabilidade de nós advogados, de estarmos explicando os efeitos para o cliente, nos documentar dentro do possível, e são estratégias, né? Esse caminho é isso, tem esse custo, tem essa segurança, ou esse caminho, podemos fazer por etapas, e o assunto realmente é de uma complexidade, mas às vezes aquela união estável que foi estabelecida por saco de supermercado sendo levando, e quando você viu de um namoro, virou uma união estável, onde começa todo um start aí. E aí vem a questão dos contratos de namoro em função. São nomenclaturas que ficaram, herança digital, testamento vital, contrato de namoro, não são bem esses, mas a grosso modo para as pessoas verem. E eu vejo assim, o contrato de namoro, que era uma coisa que, acho que 5 anos atrás, tinha assim, uma resistência a isso, e hoje em dia vários advogados já querendo, não, pelo menos é uma garantia, já faz isso ou não. Então, o que eu sinto é que cada vez mais a gente precisa de seguranças jurídicas para determinar, e aí eu falo não só patrimonialmente, lógico que é o nosso interesse, mas do patrimonial até para fazer tutelas existenciais, Conrado. Claro, é, a situação da prevenção, da advocacia preventiva, é o perfil da nova advocacia, né? Porque, afinal de contas, a gente, quanto maior for a consciência social de que prevenir é melhor do que remediar, a gente vai ter soluções para entregar ao cliente. Porque quando alguém me procura no meu escritório e a situação já está consolidada, eu só vou ajudar a formalizar aquela situação, né? Porque se alguém não fez uma escolha de um regime de bens, não fez testamento, o nosso trabalho fica muito limitado. Agora, quem nos procura com antecedência, a gente vai conseguir construir qual é a melhor alternativa. E só que, infelizmente, como tu bem apontou, o brasileiro não tem essa cultura da prevenção. Quem me procura aqui no escritório de modo antecedente a uma relação, ou é uma pessoa que é de carreira jurídica, ou é alguém que já tomou um tufo muito grande na primeira relação, que não quer mais perder dinheiro. Ou é alguém, para a questão do testamento, que perdeu alguma pessoa próxima por uma fatalidade, né? Porque quando alguém morre num acidente ou num infarto, ou numa faixa etária em que a gente não conta com a morte, as pessoas sofrem aquele baque e dizem assim, não, agora que eu vi que o meu irmão se foi nessa condição, eu quero planejar a minha sucessão. Tirando isso, as pessoas não querem pensar nisso, até porque é um assunto pesado, as pessoas não querem cogitar que vão morrer, mas agora é o que eu costumo dizer, Dani, a única coisa certa nessa vida é a morte, e a outra é o financiamento imobiliário, né? Que daí, isso aí todo mundo já tem ou teve alguma vez na vida. E aí a gente tem que saber lidar com isso, e quanto maior for o conhecimento, maiores são as chances de sucesso de que esse processo da morte seja sentido da menor forma possível àqueles que ficam.
porque caso contrário, a herança muitas vezes se transforma numa herança maldita, né? Onde tu vai ter aí um processo longo, às vezes interminável, onde as pessoas ali vão ficar contando migalhas, porque às vezes o processo demora tanto em que os bens perdem o valor, se depreciam os bens, É, né? Existem verdadeira perdas. dilapidação patrimonial, né, Conrado? Exatamente. Mas é exatamente como você falou, e é por isso que eu digo, vão na primeira, antes de casar, tenham noção, perguntem, mas é o que você fala. Se não é uma pessoa que seja da área, ou que a empresa às vezes vem e solicita se é um negócio de família e fala uma orientação, ó, tem que seguir por aqui. Normalmente é segunda ou terceira núpcias que as pessoas vão pedir, e mesmo assim, uma falta né, esse assusto quando os efeitos, uma coisa é para a vida, outra para a morte, né? A importância do regime de bens, que é outro tabu do brasileiro, de não falar em pacto, né, antinupcial. Parece que falar, escolher um regime de bens, parece que o brasileiro, eu acho que é muito dessa questão cultural mesmo, de não falar em patrimônio, não falar, parece que é culpa. Daí eu acho que muito da nossa origem católica, né? Não estou falando de religião, gente, estou falando da nossa formação. Nisso, o anglicano ele tem a riqueza de uma forma oriunda do trabalho, ele tem um maior orgulho, ele tem uma ética ali em função do patrimônio, porque aí são coisas que vão desencadeando. Desde o regime de bens, que não se fala, cria-se saia justa, depois casa, não se pensa em sucessão, não, falar isso, meu filho vai ficar aborrecido. Gente, é melhor falar antes, ter os choques antes, ter as situações, vamos organizar. Mas é isso, eu acho também, concordo com você. Queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Sei como você é super corrido. Conrado me chamou uma vez, eu fui a Gramado participar lá do congresso, me recebeu. Eu só gosto de estar mostrando, gente, quando as pessoas falam: o tomo 1. Olha, a nova edição está escrito tomo 1, mas é o mesmo livro, não é uma nova edição. É só que já depois do tomo 2, eles botaram o tomo 1 para ficar mais fácil das pessoas se identificarem. São obras totalmente diferentes. Inclusive, eu acho que o tomo 1 está entrando numa promoção na Fórum. Também dá uma olhada, está no meu link. O do curso, conforme vocês pediram, entrem lá, uma metodologia diferente. E é isso, né, Conrado? A gente fica tentando, acima de tudo, ajudar, esclarecer, passar o conhecimento, compartilhar com as pessoas que a informação é poder, né? Eu acho que, Exatamente. tendo o conhecimento, você pode se potencializar mais como operador de direito ou como parte integrante das nossas relações, que todos temos relações familiares, relações jurídicas com seus efeitos. Aí, Ana Carolina Brochado Querido. entrando aí também, dando um beijo aí para gente. E é isso, queria mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade e dizer que sempre que você precisar, conte aqui com arquitetura em pauta, com outras coisas aí que a gente possa estar participando e nos ajudando mutuamente. Obrigado, Zé, obrigado pela oportunidade. Convidar para quem não conhece meu Instagram é Conrado Underline Paulino. Lá tem o link para a mentoria Direito em Prática comigo e com o Cristiano. E lá tem para as obras também. E Dani, sempre que quiser, vai ser um prazer a gente estar trocando. Espero que tudo passe logo para que a gente consiga se reencontrar fisicamente, né? Boa noite a todos e a todas e até a próxima. Boa noite, boa noite. Gente, não esquece, dá uma olhada lá no link da bio, tem maiores informações. Boa Tchau, noite e até a tchau. próxima. Terça-feira que vem, a gente tem o Marcelo Truzzi falando sobre planejamento e cláusulas restritivas, um assunto super importante também no planejamento. Já ficam todos convidados, tá bom? Um abraço, vai ficar gravado no IGTV. Tá bom, gente? Um abraço. Lívia.